financeira do sistema previdenciário. Diante desse cenário, foram implementadas diversas reformas previdenciárias nos últimos anos, com o objetivo de adequar o sistema previdenciário às novas demandas sociais e econômicas e garantir a sua sustentabilidade financeira a longo prazo. Entre as principais medidas adotadas, destacam-se o aumento da idade mínima para a aposentadoria, a mudança no cálculo do valor dos benefícios e a adoção de regras de transição para os trabalhadores que já estão próximos da aposentadoria. Por fim, é importante mencionar que o direito previdenciário é um ramo do direito que tem um impacto significativo na vida dos trabalhadores e na sociedade como um todo. Por isso, é fundamental que as políticas públicas e as decisões judiciais relacionadas a esse tema sejam pautadas pelos princípios da justiça social, da solidariedade e da garantia da proteção social dos mais vulneráveis. Ainda em relação à sustentabilidade financeira do sistema previdenciário, é importante destacar que as reformas previdenciárias também visam combater fraudes e irregularidades na concessão dos benefícios previdenciários. Muitas vezes o sistema é utilizado de forma indevida por pessoas que não têm direito a receber os benefícios, o que acaba comprometendo a sua sustentabilidade financeira e prejudicando aqueles que realmente necessitam. Para combater essa prática, têm sido implementadas diversas medidas, como a criação de programas de fiscalização e auditoria dos benefícios concedidos, a exigência de um maior rigor na análise dos pedidos de benefícios e a aplicação de sanções mais severas para aqueles que cometem fraudes previdenciárias. Por fim, é importante destacar que o direito previdenciário não se limita apenas à concessão de benefícios previdenciários, mas também abrange questões relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador. Nesse sentido, é fundamental garantir condições de trabalho adequadas, a fim de evitar acidentes e doenças ocupacionais, e garantir o acesso dos trabalhadores aos serviços de saúde e de segurança no trabalho. Em resumo, o direito previdenciário é um ramo do direito que tem passado por diversas transformações nos últimos anos, diante das mudanças sociais, políticas e econômicas que ocorrem no país e no mundo. Por isso, é fundamental estar sempre atualizado sobre as novas normas e jurisprudências que surgem nessa área, a fim de garantir a proteção social dos trabalhadores e uma maior justiça social. Além disso, é importante mencionar que a Previdência Social no Brasil é um direito constitucionalmente garantido, que visa a proteção social dos trabalhadores e seus dependentes, garantindo-lhes renda e assistência financeira em casos de aposentadoria, invalidez, morte e doença. Contudo, apesar de ser um direito garantido por lei, nem sempre o acesso aos benefícios previdenciários é fácil. Muitas vezes os trabalhadores têm dificuldades em comprovar sua condição de segurado e a efetiva contribuição ao sistema, o que pode gerar a negativa dos benefícios previdenciários. Por isso, é fundamental contar com o auxílio de profissionais especializados em direito previdenciário, que possam orientar e assessorar os trabalhadores em relação aos seus direitos e obrigações previdenciárias, além de atuar na defesa de seus interesses perante a justiça. Diante desse cenário, é possível concluir que o direito previdenciário tem uma grande importância na sociedade, garantindo proteção social e assistência financeira aos trabalhadores e seus dependentes. Por isso, é fundamental que as políticas públicas e as decisões judiciais relacionadas a esse tema sejam pautadas pelos princípios da justiça social, da solidariedade e da garantia da proteção social dos mais vulneráveis. Outro ponto importante a ser mencionado em relação ao direito previdenciário nos últimos 40 anos é a sua relação com a Constituição Federal de 1988. A Carta Magna de 1988 foi um marco na história do Brasil, trazendo diversas inovações em relação aos direitos sociais e à proteção dos trabalhadores. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 trouxe importantes avanços em relação à previdência social, como a universalização do direito à aposentadoria, a criação do regime geral de previdência social, a garantia de benefícios para trabalhadores rurais e aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, a Constituição de 1988 também reconheceu a proteção social como um direito fundamental, estabelecendo que a Seguridade Social, que inclui a previdência social, a assistência social e a saúde, é um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos. No entanto, apesar dos avanços trazidos pela Constituição de 1988, ainda há muitos desafios a serem enfrentados em relação ao direito previdenciário no país. Um dos principais desafios é garantir a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário diante do envelhecimento da população e do aumento da expectativa de vida. Outro desafio é garantir o acesso aos benefícios previdenciários para todos os trabalhadores, independentemente de sua condição socioeconômica, raça, gênero ou orientação sexual.
É fundamental que as políticas públicas e as decisões judiciais relacionadas ao direito previdenciário sejam pautadas pela igualdade e pela não discriminação. Por fim, é importante mencionar que o direito previdenciário está em constante evolução, diante das mudanças na legislação e na jurisprudência, bem como dos novos desafios sociais, econômicos e políticos que surgem no país e no mundo. Por isso, é fundamental que os profissionais que atuam nessa área estejam sempre atualizados e preparados para enfrentar os desafios e garantir a proteção social dos trabalhadores, seus dependentes. Nos últimos anos, o direito previdenciário no Brasil tem passado por uma série de mudanças importantes, como a reforma da Previdência de 2019, que trouxe alterações significativas nas regras de concessão dos benefícios previdenciários, especialmente a aposentadoria. A reforma da Previdência teve como principal objetivo garantir a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário diante do envelhecimento da população e do aumento da expectativa de vida. Para isso, foram estabelecidas novas regras de idade mínima e tempo de contribuição para a aposentadoria, além de outras mudanças, como a alteração nas regras para a pensão por morte e o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária para alguns grupos de trabalhadores. No entanto, a reforma da Previdência também gerou polêmica e controvérsias, especialmente em relação aos impactos nas camadas mais vulneráveis da sociedade, como os trabalhadores rurais, os segurados especiais e os beneficiários de baixa renda. Além disso, a pandemia de Covid-19 também teve um grande impacto no direito previdenciário, gerando um aumento significativo na demanda por benefícios previdenciários, especialmente o auxílio-doença e o auxílio emergencial. Diante desse cenário, é fundamental que o direito previdenciário esteja em constante evolução e adaptação às mudanças na sociedade e na economia, garantindo a proteção social e a assistência financeira aos trabalhadores e seus dependentes, especialmente aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Outra questão importante a ser destacada é a judicialização do direito previdenciário, que tem sido cada vez mais frequente nos últimos anos. Isso ocorre porque muitos trabalhadores têm enfrentado dificuldades para obter seus benefícios previdenciários junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, seja pela demora na análise dos pedidos, pela negativa injustificada de benefícios ou pela redução dos valores dos benefícios concedidos. Diante desse cenário, a busca pelo judiciário como forma de garantir a concessão ou a manutenção dos benefícios previdenciários tem se tornado cada vez mais comum. Os tribunais têm sido chamados a se posicionar sobre diversas questões relativas ao direito previdenciário, como a concessão de benefícios, a revisão de valores, a validade de normas e a legalidade de procedimentos adotados pelo INSS. Por fim, é importante mencionar que o direito previdenciário tem um papel fundamental na proteção social e na promoção da dignidade dos trabalhadores e seus dependentes. Em um país com tantas desigualdades sociais, é fundamental que o Estado se comprometa a garantir a assistência financeira e a proteção social aos trabalhadores, especialmente aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Por isso, é fundamental que o direito previdenciário esteja sempre em evolução e adaptação às mudanças na sociedade e na economia, garantindo a proteção social e a assistência financeira aos trabalhadores e seus dependentes, especialmente aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. As leis previdenciárias são um conjunto de normas e regras que regulam o sistema previdenciário brasileiro. Elas estabelecem as regras para a concessão de benefícios previdenciários, tais como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. As principais leis previdenciárias em vigor atualmente no Brasil são a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, a Lei nº 8.212/91, que trata da organização da Seguridade Social, e a Lei nº 8.029/90, que estabelece normas gerais para o custeio da Seguridade Social. Essas leis são constantemente atualizadas e alteradas, seja por meio de novas leis, medidas provisórias, decretos ou resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social. Essas alterações podem ter um grande impacto na vida dos segurados e beneficiários do sistema previdenciário, uma vez que as novas regras podem estabelecer novas condições para a concessão de benefícios ou alterar as regras de cálculo dos valores dos benefícios. Vale destacar que a legislação previdenciária é um ramo do direito extremamente técnico e complexo, o que pode dificultar o acesso dos segurados e beneficiários às informações e aos seus direitos.
Por isso, é fundamental que as pessoas que desejam obter benefícios previdenciários contem com o apoio de profissionais especializados em direito previdenciário, como advogados e consultores previdenciários, que podem ajudar a interpretar a legislação e a orientar sobre os melhores caminhos para obter o benefício desejado. No Brasil, as leis que beneficiam as aposentadorias são diversas. A principal lei que regulamenta as aposentadorias é a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Essa lei estabelece as regras para a concessão dos diversos tipos de aposentadorias previstos no sistema previdenciário brasileiro, como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição por invalidez especial, entre outras. A Lei nº 8.213/91 também define os critérios para o cálculo do valor dos benefícios previdenciários, bem como os prazos de carência e as condições para a sua concessão. Outras leis que beneficiam as aposentadorias no Brasil incluem a Lei nº 9.876/99, que estabeleceu regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição, a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que criou a reforma da Previdência e alterou diversas regras para a concessão dos benefícios previdenciários, e a Lei Complementar número 142 de 2013, que estabeleceu regras especiais para a concessão de aposentadoria para pessoas com deficiência. Além disso, existem outras leis que podem ter impacto na concessão de aposentadorias, como a Lei nº 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, e a Lei nº 8.036/90, que trata do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. É importante destacar que as leis previdenciárias estão sempre em constante evolução e alteração, o que pode afetar as regras para a concessão de aposentadorias no Brasil. Por isso, é fundamental que as pessoas que desejam obter aposentadoria contem com o apoio de profissionais especializados em direito previdenciário, como advogados e consultores previdenciários, que podem ajudar a interpretar a legislação e a orientar sobre os melhores caminhos para obter o benefício desejado. As normas que garantem o direito aos benefícios previdenciários no Brasil estão previstas na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, e em outras leis que regulamentam o sistema previdenciário brasileiro. De acordo com a Constituição Federal, a Previdência Social é um direito social garantido a todos os trabalhadores, sendo obrigação do Estado garantir a sua proteção mediante o pagamento de benefícios, que incluem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. Já a Lei nº 8.213/91 estabelece as regras para a concessão dos benefícios previdenciários, definindo os critérios para a sua concessão, as condições para o seu cálculo, as formas de comprovação do tempo de contribuição e os prazos de carência necessários para o seu recebimento. Entre as normas que garantem o direito aos benefícios previdenciários no Brasil, podemos destacar algumas como: aposentadoria por idade. Para ter direito a este benefício, é necessário ter idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e ter cumprido um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição. Para ter direito a este benefício, é necessário ter contribuído para a Previdência Social durante um determinado período, que varia de acordo com as regras vigentes no momento da concessão do benefício. Aposentadoria por invalidez. Este benefício é concedido aos trabalhadores que se tornam permanentemente incapazes para o trabalho, e que tenham cumprido a carência mínima de 12 meses de contribuição. Pensão por morte. Este benefício é concedido aos dependentes do segurado que faleceu, como cônjuge, filhos menores de 21 anos, pais e irmãos que comprovem dependência econômica. Auxílio-doença. Este benefício é concedido aos trabalhadores que ficam incapacitados temporariamente para o trabalho, desde que tenham cumprido a carência mínima de 12 meses de contribuição. Essas são apenas algumas das normas que garantem o direito aos benefícios previdenciários no Brasil. É importante destacar que as regras para a concessão desses benefícios podem variar ao longo do tempo, de acordo com as mudanças na legislação previdenciária. Por isso, é fundamental contar com o apoio de profissionais especializados em direito previdenciário para orientar sobre os requisitos para a obtenção desses benefícios. Os direitos do trabalhador no Brasil são previstos na Constituição Federal de 1988 e em outras leis trabalhistas e previdenciárias. Alguns dos principais direitos do trabalhador são: salário mínimo.
Todo trabalhador tem direito a receber remuneração pelo seu trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo estabelecido pelo governo. Jornada de trabalho. A duração do trabalho diário não pode ultrapassar o limite máximo de 8 horas por dia, com exceção de algumas profissões que possuem jornadas específicas. Férias. Todo trabalhador tem direito a um período de férias remuneradas após 12 meses de trabalho, que pode ser dividido em até 3 períodos. 13º salário. O trabalhador tem direito a receber uma gratificação equivalente a 1/12 avós da sua remuneração por mês trabalhado no final do ano. FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito do trabalhador que consiste em um depósito mensal equivalente a 8% do salário em uma conta vinculada ao trabalhador, que pode ser sacada em casos específicos. Segurança e saúde no trabalho. O trabalhador tem direito a condições adequadas de segurança e saúde no ambiente de trabalho, e o empregador é responsável por garantir essas condições. Aviso prévio. O trabalhador tem direito a ser avisado antecipadamente sobre a rescisão do contrato de trabalho, podendo ser dispensado de trabalhar durante esse período ou receber remuneração equivalente. Licença maternidade e paternidade. A trabalhadora tem direito a 120 dias de licença maternidade e o trabalhador tem direito a 5 dias de licença paternidade. Proteção contra a discriminação. É proibida qualquer forma de discriminação no ambiente de trabalho, seja ela de gênero, raça, orientação sexual, religião, entre outras. Esses são apenas alguns dos direitos previstos na legislação trabalhista brasileira. É importante destacar que esses direitos podem variar de acordo com a categoria profissional, a jornada de trabalho, o tempo de serviço e outros fatores. Por isso, é importante buscar orientação especializada em direito do trabalho para garantir o respeito aos seus direitos como trabalhador. Existem vários tipos de auxílios previdenciários disponíveis no Brasil, destinados a proteger os segurados da Previdência Social em casos de eventos adversos, como doença, acidente, invalidez, maternidade e morte. Alguns dos principais auxílios previdenciários são: auxílio-doença. É um benefício pago ao trabalhador que fica incapacitado temporariamente para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. O auxílio-doença é pago pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento, e pode ser concedido por um período de até 120 dias. Auxílio-acidente. É um benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente que resulta em sequela ou lesão permanente, que reduz a sua capacidade de trabalho. O auxílio-acidente é pago em forma de pensão mensal, que corresponde a 50% do valor do salário de benefício, e pode ser acumulado com outras rendas ou benefícios. Auxílio-reclusão. É um benefício pago aos dependentes do segurado do INSS que estiver preso em regime fechado ou semiaberto. O auxílio-reclusão é pago em forma de pensão mensal, que varia de acordo com o salário de contribuição do segurado, e só é concedido se ele tiver mantido a qualidade de segurado até a data da prisão. Salário-maternidade. É um benefício pago à segurada da Previdência Social que se afasta do trabalho por motivo de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. O salário-maternidade é pago pelo INSS durante 120 dias, e pode ser estendido em caso de complicações ou internação da mãe ou do bebê. Aposentadoria por invalidez. É um benefício pago ao trabalhador que fica permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laboral em decorrência de doença ou acidente. A aposentadoria por invalidez é concedida após a realização de perícia médica pelo INSS, e corresponde a 100% do valor do salário de benefício. Esses são apenas alguns dos auxílios previdenciários disponíveis no Brasil. Existem outros benefícios previdenciários, como pensão por morte, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, entre outros. É importante ressaltar que a concessão desses benefícios depende do cumprimento de requisitos específicos estabelecidos na legislação previdenciária. Se o afastamento foi por motivo de doença ou acidente, o trabalhador pode dar entrada na aposentadoria por invalidez após 12 meses consecutivos de afastamento, desde que seja constatada, por meio de perícia médica, a sua incapacidade permanente para o trabalho. Já se o afastamento foi por motivo de auxílio-doença acidentário, ou seja, decorrente de um acidente de trabalho, o trabalhador pode requerer a aposentadoria por invalidez imediatamente, sem a necessidade de cumprir o prazo de 12 meses de afastamento. Cabe ressaltar que, para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado também precisa cumprir outros requisitos, como ter contribuído para a Previdência Social por um período mínimo de 12 meses e estar incapacitado para qualquer tipo de atividade laboral. O aumento salarial do segurado que ganha acima do salário mínimo afeta diretamente o valor das contribuições previdenciárias e, consequentemente, o valor dos benefícios previdenciários a que ele tem direito.
O cálculo das contribuições previdenciárias é feito com base no salário de contribuição, que é a remuneração do segurado, limitada ao teto previdenciário. O teto previdenciário é o valor máximo de salário de contribuição que pode ser considerado para fins de cálculo de benefícios previdenciários e, em 2023, é de R$ 7.330. Assim, se o salário do segurado que ganha acima do salário mínimo aumentar, sua contribuição previdenciária também aumentará, até o limite do teto previdenciário. Dessa forma, o valor dos benefícios previdenciários a que ele tem direito também pode aumentar, já que o cálculo desses benefícios leva em consideração o valor das contribuições previdenciárias realizadas ao longo do tempo de contribuição. O cônjuge pode receber a pensão por morte se o segurado falecido estava recebendo aposentadoria ou havia cumprido os requisitos para obtê-la na data do óbito, ou ainda se o óbito decorreu de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Além disso, para que o cônjuge tenha direito à pensão, é necessário que ele seja dependente econômico do segurado falecido. Nesse caso, a dependência econômica é presumida para o cônjuge casado ou em união estável há mais de 2 anos antes do óbito do segurado, exceto se comprovada a separação de fato. Se o cônjuge não se enquadra nos requisitos mencionados acima, ele ainda pode ter direito a uma pensão por morte, mas nesse caso é necessário comprovar a dependência econômica. A depender da situação, outros dependentes, como filhos menores de 21 anos ou inválidos, pais ou irmãos que comprovem dependência econômica, também podem ter direito à pensão por morte. Para a aposentadoria por idade, a idade mínima exigida é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Entretanto, a Lei nº 13.183/2015 estabeleceu uma regra de transição para mulheres que permite a aposentadoria por idade com idade mínima progressiva, começando com 60 anos em 2019 e aumentando 6 meses a cada ano até alcançar os 62 anos em 2023. Já para a aposentadoria por tempo de contribuição, não há uma idade mínima exigida. Nesse caso, é necessário ter o tempo de contribuição exigido pela lei, que atualmente é de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Entretanto, com a reforma da Previdência, a partir de novembro de 2019, foi instituída uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, além do tempo de contribuição mínimo exigido. Por fim, para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a idade mínima é reduzida em 5 anos, ou seja, para homens é de 60 anos e para mulheres é de 57 anos. É importante lembrar que as regras podem sofrer alterações ao longo do tempo, por isso é necessário acompanhar as atualizações e orientações do INSS ou de um advogado previdenciário para saber quais são as regras vigentes e se você está apto para dar entrada na aposentadoria. Em caso de acidente de trabalho, o trabalhador pode ter direito à aposentadoria por invalidez acidentária. Para isso, é necessário que o acidente tenha ocorrido durante o trabalho ou em decorrência dele, e que tenha gerado uma incapacidade permanente para o trabalho. O primeiro passo é procurar atendimento médico e registrar a ocorrência junto à empresa, que deverá emitir a comunicação de acidente de trabalho (CAT) e encaminhar o trabalhador para a perícia médica junto ao INSS. A partir da avaliação do médico perito, é possível verificar se há incapacidade para o trabalho e se o acidente está relacionado à atividade laboral. Caso a incapacidade seja confirmada, o trabalhador poderá ter direito à aposentadoria por invalidez acidentária, que garante o recebimento de benefício correspondente a 100% da média salarial do trabalhador. Além disso, é possível que o trabalhador tenha direito a outras indenizações, como auxílio-acidente, pensão por morte, entre outros. É importante destacar que o processo de concessão da aposentadoria por invalidez acidentária pode ser complexo. Por isso é recomendável buscar o auxílio de um advogado previdenciário para garantir que seus direitos sejam respeitados e para a orientação adequada no processo. O segurado que ficou afastado por 10 anos não tem direito automaticamente à aposentadoria. Para ter direito a qualquer tipo de aposentadoria, é necessário preencher os requisitos previstos em lei, como idade mínima, tempo de contribuição e/ou carência. No caso específico de aposentadoria por invalidez, o segurado precisa comprovar que está incapacitado para o trabalho de forma permanente e que essa incapacidade decorre de doença ou acidente. Caso a incapacidade tenha ocorrido durante o período de afastamento, é possível que o tempo de afastamento seja considerado para fins de carência, mas isso depende do caso concreto e das circunstâncias específicas do segurado. De qualquer forma, o segurado que ficou afastado por 10 anos deve procurar o INSS e verificar se preenche os requisitos para algum tipo de aposentadoria.
Se não preencher, pode ser necessário trabalhar por mais algum tempo para completar o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Em caso de dúvidas ou dificuldades, é recomendável buscar o auxílio de um advogado previdenciário para a orientação adequada. Em geral, o tempo de afastamento por motivo de saúde não conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, a não ser que haja previsão legal específica nesse sentido. No entanto, em alguns casos, pode ser possível que o período de afastamento seja contabilizado como tempo de carência para a concessão de benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou pensão por morte. Vale ressaltar que, para que o período de afastamento seja considerado como carência, é necessário que o segurado tenha realizado contribuições ao INSS durante o período de afastamento, por meio do recolhimento de contribuições previdenciárias como segurado facultativo ou por meio de uma fonte de renda como empresário individual ou autônomo. Caso o segurado tenha ficado afastado por período prolongado e queira verificar a possibilidade de contabilizar esse tempo para fins de aposentadoria, é recomendável buscar o auxílio de um advogado previdenciário para a orientação adequada e para que possa verificar a existência de normas ou decisões judiciais específicas que possam favorecer o seu caso. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago ao segurado que sofre um acidente de trabalho ou de trajeto que resulte em sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho. Esse benefício não conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, pois sua finalidade é compensar financeiramente o trabalhador pela perda parcial de sua capacidade laboral. Dessa forma, o auxílio-acidente não é considerado tempo de serviço para efeito de concessão de aposentadoria, seja ela por idade, tempo de contribuição ou por invalidez. No entanto, o período em que o segurado recebeu o auxílio-acidente é considerado para efeito de carência, ou seja, é levado em conta para verificar se o segurado tem o tempo mínimo de contribuição necessário para a concessão de alguns benefícios previdenciários, como a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Existem vários tipos de aposentadorias previstos na legislação previdenciária brasileira, cada um com requisitos específicos. Os principais tipos de aposentadoria são: aposentadoria por idade. Para trabalhadores urbanos, a idade mínima é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Para trabalhadores rurais, a idade mínima é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com tempo mínimo de atividade rural de 15 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição. Para trabalhadores urbanos, são necessários 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres. Para trabalhadores rurais, são necessários 30 anos de atividade rural para homens e 25 anos para mulheres. Aposentadoria especial, concedida a trabalhadores expostos a condições insalubres ou perigosas, que afetem sua saúde ou integridade física. É possível se aposentar após 15, 20 ou 25 anos de trabalho, dependendo do grau de exposição. Aposentadoria por invalidez, concedida a trabalhadores que se tornam incapazes de exercer sua atividade laboral por doença ou acidente. É necessário ter pelo menos 12 meses de contribuição para ter direito ao benefício. Aposentadoria por idade para pessoa com deficiência, concedida a trabalhadores com deficiência que atingem a idade mínima de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência, concedida a trabalhadores com deficiência que tenham pelo menos 33 anos de contribuição se homem, ou 28 anos se mulher. Quanto às profissões, existem algumas categorias que possuem regras diferenciadas para a aposentadoria, como é o caso dos professores, trabalhadores rurais, policiais e militares, entre outros. As regras específicas para essas categorias variam de acordo com a legislação vigente em cada caso. As aposentadorias especiais são aquelas destinadas aos trabalhadores que exercem atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas, que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador ao longo do tempo. A seguir, falarei sobre os principais tipos de aposentadorias especiais e suas diferenças. Aposentadoria especial por tempo de contribuição. Essa modalidade exige que o trabalhador tenha exercido atividade especial por um determinado período de tempo, geralmente de 15, 20 ou 25 anos. Nesse caso, não há idade mínima para se aposentar, mas o valor do benefício será calculado de acordo com a média de todas as contribuições realizadas durante o período de atividade especial. Aposentadoria especial por idade.
Essa modalidade exige que o trabalhador tenha exercido atividade especial por um determinado período de tempo, geralmente de 15, 20 ou 25 anos, e tenha atingido a idade mínima exigida, que varia de acordo com a atividade exercida. Nesse caso, o valor do benefício será calculado de acordo com a média de todas as contribuições realizadas durante o período de atividade especial. Aposentadoria especial para pessoas com deficiência. Essa modalidade é destinada aos trabalhadores que possuem deficiência, desde que comprovem o tempo mínimo de contribuição exigido para cada atividade especial. Nesse caso, não há idade mínima para se aposentar e o valor do benefício será calculado de acordo com a média de todas as contribuições realizadas durante o período de atividade especial. Aposentadoria especial por categoria profissional. Essa modalidade é destinada aos trabalhadores que exercem atividades consideradas especiais de acordo com a sua categoria profissional, como, por exemplo, os eletricitários, os mineradores, os médicos, entre outros. Nesse caso, é exigido um tempo mínimo de contribuição, geralmente de 25 anos, e não há idade mínima para se aposentar. O valor do benefício será calculado de acordo com a média de todas as contribuições realizadas durante o período de atividade especial. É importante ressaltar que cada modalidade de aposentadoria especial tem suas próprias regras e requisitos, e que é fundamental que o trabalhador busque a orientação de um advogado previdenciário para entender melhor seus direitos e deveres. Existem algumas diferenças entre as aposentadorias para funcionários públicos e para trabalhadores da iniciativa privada. Vou explicar brevemente alguns pontos. Regimes diferentes. Os funcionários públicos são regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, enquanto os trabalhadores da iniciativa privada são regidos pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Requisitos diferentes. Os requisitos para aposentadoria são diferentes para cada regime. No RPPS, é possível se aposentar com menos tempo de contribuição do que no RGPS, mas também há exigências de idade mínima e tempo de serviço público. Além disso, os funcionários públicos têm direito à integralidade e à paridade, que garantem que o valor da aposentadoria seja igual ao último salário recebido e que haja reajustes iguais aos dos servidores da ativa. Regras de transição. Assim como no RGPS, existem regras de transição para os funcionários públicos que ingressaram no serviço público até determinadas datas. Essas regras estabelecem condições específicas para a aposentadoria, levando em conta o tempo de contribuição e a idade do servidor. Aposentadorias especiais. Assim como no RGPS, os funcionários públicos também podem ter direito a aposentadorias especiais, como a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial para atividades que colocam em risco a saúde do trabalhador. As regras para essas aposentadorias especiais também variam de acordo com o regime. Existem várias leis e normas que beneficiam o trabalhador no Brasil, incluindo Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Essa lei estabelece os direitos e deveres dos empregados e empregadores, como jornada de trabalho, férias, 13º salário, licença maternidade, entre outros. Constituição Federal. A Constituição estabelece os princípios gerais do direito do trabalho, além de garantir direitos fundamentais aos trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, entre outros. Normas regulamentadoras, NRS, são regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelecem medidas de segurança e saúde no trabalho para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Programa de Alimentação do Trabalhador, PET, é uma iniciativa do governo federal que incentiva as empresas a fornecerem alimentação de qualidade aos seus funcionários. Programa de Proteção ao Emprego, PPE, é um programa que permite a redução temporária da jornada de trabalho e do salário dos empregados em momentos de crise, evitando assim demissões em massa. Programa de Seguro-Desemprego, é um benefício que visa auxiliar os trabalhadores que perderam o emprego sem justa causa, fornecendo uma renda temporária para que possam se recolocar no mercado de trabalho. Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei que estabelece medidas para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, como a obrigatoriedade de empresas com mais de 100 funcionários terem entre 2% e 5% de seus cargos ocupados por pessoas com deficiência. Essas são apenas algumas das leis e normas que beneficiam o trabalhador no Brasil. É importante lembrar que essas leis podem variar de acordo com o setor e a atividade econômica, e que é sempre recomendável buscar o auxílio de um advogado trabalhista para esclarecer dúvidas e garantir seus direitos.
O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é de extrema importância para o trabalhador brasileiro, uma vez que é responsável pela concessão e manutenção de diversos benefícios previdenciários como aposentadorias, auxílios-doença e pensões. Esses benefícios são garantidos por lei e funcionam como uma proteção social para o trabalhador e seus dependentes em momentos de dificuldade, como em caso de doenças, acidentes, invalidez e principalmente na aposentadoria. Além disso, o INSS também é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, que são obrigatórias para todos os trabalhadores formais, e pela fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas. Em resumo, o INSS tem um papel fundamental na garantia dos direitos dos trabalhadores e na proteção social da população brasileira como um todo. O INSS tem o papel de cumprir e fiscalizar o cumprimento das leis previdenciárias no Brasil, e não das leis trabalhistas. No entanto, é importante destacar que as leis trabalhistas e previdenciárias estão interligadas e que muitas vezes os direitos dos trabalhadores são garantidos por ambas as legislações. Com relação à situação do INSS, é importante destacar que o Instituto tem enfrentado desafios nos últimos anos, como o acúmulo de processos, falta de servidores e atrasos na concessão de benefícios. Esses problemas podem gerar prejuízos aos trabalhadores, que muitas vezes precisam dos benefícios para se manter financeiramente e para cuidar da saúde. Para garantir seus direitos, é importante que os trabalhadores estejam atentos às leis trabalhistas e previdenciárias, e também busquem o apoio de profissionais qualificados, como advogados e contadores, para ajudá-los a entender e reivindicar seus direitos junto ao INSS. A situação financeira do INSS tem sido um tema preocupante nos últimos anos. Em 2020, o Instituto registrou um déficit de mais de 265 bilhões de reais, o maior da história, e a expectativa é que esse déficit aumente em 2021. Vale lembrar que, além dos desafios financeiros, o INSS também enfrenta uma grande demanda de processos e pedidos de benefícios, o que muitas vezes resulta em atrasos e problemas no atendimento aos segurados. Para lidar com essas questões, o INSS vem adotando medidas como a digitalização dos processos e a contratação de novos servidores, mas ainda há muito a ser feito para melhorar a situação. O INSS é uma autarquia federal responsável pela gestão e pagamento de diversos benefícios previdenciários, tais como aposentadorias, pensões, auxílios-doença, entre outros. Apesar de enfrentar desafios financeiros e de gestão, o INSS tem a obrigação legal de cumprir suas responsabilidades para com seus segurados. O pagamento desses benefícios é garantido pela Constituição Federal e pela legislação previdenciária vigente, e é fundamental para garantir a segurança financeira e social dos trabalhadores brasileiros. Por isso, é importante que sejam adotadas medidas para garantir a sustentabilidade financeira do INSS, como o combate à sonegação e a implementação de políticas de desenvolvimento econômico e social que gerem mais empregos e renda para a população. Além disso, é fundamental que o INSS conte com recursos e estrutura adequados para garantir a qualidade do atendimento aos segurados e a agilidade na concessão dos benefícios. A revisão da vida toda é um tema polêmico e que ainda não tem uma definição final. A proposta da revisão é analisar todo o período de contribuição do segurado para a Previdência Social, inclusive aquele anterior a julho de 1994, que é a data de início do Plano Real e do atual modelo de cálculo das aposentadorias. Caso a revisão da vida toda seja aprovada, o INSS teria que fazer o recálculo dos benefícios concedidos, com base nas contribuições feitas pelo segurado em toda a sua vida laboral. Isso pode resultar em aumentos significativos nos valores dos benefícios de alguns segurados. No entanto, é importante destacar que a revisão da vida toda não é garantida, e ainda está em discussão na Justiça. Além disso, mesmo que a revisão seja aprovada, o INSS poderá ter dificuldades financeiras para arcar com os custos das possíveis indenizações, o que poderia prejudicar a capacidade do órgão em manter seus segurados e cumprir com suas responsabilidades. A Ação Civil Pública número 5090/2013 tem como objetivo a correção dos valores do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela TR, taxa referencial, considerada inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal, pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O INSS não está diretamente envolvido nessa ação, uma vez que ela diz respeito especificamente ao FGTS. Porém, se a ação for julgada procedente e a correção do FGTS for alterada, os trabalhadores que tiveram recolhimentos para o FGTS durante todo o período de vínculo empregatício poderão ser beneficiados com valores retroativos corrigidos.
Em relação à capacidade do INSS de cumprir com suas obrigações financeiras, é importante destacar que o Instituto enfrenta atualmente alguns desafios, como o grande número de processos judiciais e administrativos, a falta de servidores em algumas áreas e a necessidade de modernização do sistema de atendimento. No entanto, o INSS segue empenhado em atender seus segurados da melhor forma possível e buscar soluções para superar esses desafios. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício assistencial previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Ele é destinado a pessoas com deficiência e idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda mensal por pessoa do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Além disso, é preciso comprovar que o beneficiário não possui bens que garantam sua subsistência e que não está recebendo nenhum outro tipo de benefício previdenciário ou assistencial. O valor do BPC é de um salário mínimo e é pago mensalmente. O benefício não gera direito a 13º salário e não é transferível para outra pessoa. Ele é concedido por prazo indeterminado, mas deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação das condições que deram origem à concessão. O BPC é um importante instrumento de proteção social para as pessoas mais vulneráveis da sociedade, garantindo o mínimo de dignidade e condições básicas de sobrevivência. No entanto, é importante destacar que ele não substitui a necessidade de políticas públicas que garantam emprego, renda e inclusão social para todos os cidadãos. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e é destinado a pessoas idosas com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda mensal familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Além disso, é preciso que o requerente esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. Para solicitar o BPC, você precisará apresentar os seguintes documentos: documento de identificação com foto como RG ou CNH, cadastro de pessoa física CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda e de despesas para comprovar que a renda per capita da família é inferior a 1/4 do salário mínimo. É importante lembrar que a lista de documentos pode variar de acordo com o caso e que você pode consultar o site do INSS ou buscar orientação de um advogado previdenciário para saber mais detalhes. Você pode acessar seus dados do INSS por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para download gratuito em smartphones com sistema operacional Android ou iOS. Também é possível acessar o Meu INSS pelo site do INSS na internet, utilizando seu CPF e uma senha previamente cadastrada. O Meu INSS é uma plataforma online disponibilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que permite ao segurado realizar diversos serviços e consultas relacionados à sua vida previdenciária, sem precisar sair de casa. Para utilizar o Meu INSS, basta acessar o site ou baixar o aplicativo em seu smartphone e criar uma conta. Após criar a sua conta, você poderá realizar diversos serviços como, por exemplo, solicitar aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários, consultar o extrato de pagamentos, renda mensal e outros detalhes de seus benefícios, agendar atendimento presencial em uma agência do INSS, emitir certidões de tempo de contribuição, de pagamentos e outros documentos importantes, realizar simulações e calcular o tempo de contribuição e valor do benefício, atualizar dados de contato e informações pessoais. Para acessar o Meu INSS, você precisará informar o seu CPF, nome completo, data de nascimento e outras informações pessoais. Além disso, será necessário criar uma senha de acesso para proteger seus dados e garantir a segurança de suas informações previdenciárias. A vida é cheia de desafios e obstáculos, mas não deixe que isso o impeça de perseguir seus sonhos e alcançar seus objetivos. Acredite em si mesmo, mantenha o foco e a determinação, e nunca perca a esperança. Com trabalho árduo e perseverança, tudo é possível. Então vá em frente e faça acontecer, porque você tem o poder de criar sua própria história de sucesso. Chegou ao STF o caso de um aposentado que iniciou suas contribuições ao INSS em 1976. Ele começou a receber aposentadoria em 2013 e teve o benefício calculado não pelos pagamentos que fez desde 1976, mas desde 1994.
Isso aconteceu devido a uma regra estabelecida pela Reforma da Previdência de 1999, veja mais no item 4 abaixo. Ele recebia R$ 1.493,59. Se fossem consideradas todas as suas contribuições desde 1976, ele receberia R$ 1.823, um ganho mensal de R$ 329,41, 22% a mais. Considerando o 13º, a diferença anual seria de R$ 4.282,33. O cálculo prejudicou o aposentado, que recebia menos do que teria direito caso todas as contribuições que fez durante sua vida tivessem sido consideradas. A decisão do STF para este caso estabeleceu que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício, se o resultado for mais favorável ao segurado. A revisão da vida toda opera por uma lógica contrária à evolução salarial vivida pela maior parte da população. Ela beneficia quem recebia mais no início da carreira e passou a receber menos. Normalmente, trabalhadores iniciam a vida profissional recebendo menos, conforme ganham experiência e conhecimento, passam a ter salários mais altos. Assim, na prática, o pedido de revisão da vida toda só é vantajoso para aqueles que recebiam salários mais altos antes de 1º de julho de 1994. Isso porque esses valores entrarão no grupo das maiores contribuições feitas ao longo da vida do trabalhador e vão passar a fazer parte do cálculo para a aposentadoria. O Plano Real implantou o real como moeda vigente no Brasil a partir de 1º de julho de 1994. Antes, a moeda do país era o Cruzeiro Real. Em 1999, houve uma reforma da Previdência, que estabeleceu duas regras para se calcular a aposentadoria dos cidadãos. Uma foi a regra definitiva e a outra foi a regra transitória. Regra transitória, aplicada para quem já contribuía com o INSS desde antes da troca de moeda no Brasil, ou seja, pessoas que começaram a trabalhar antes de 1999. A ideia da regra transitória era abrandar o impacto da reforma previdenciária para esse grupo. O cálculo da aposentadoria para essas pessoas considerava 80% das maiores contribuições, mas apenas aquelas feitas a partir de 1º de julho de 1994. O cálculo da aposentadoria para esse grupo considerava 80% das contribuições de maior porte ao longo de toda a vida. A reforma da Previdência de 2019, por sua vez, deu fim à revisão da vida toda. Portanto, quem se aposentou a partir de 2019 não tem o direito de pedir o recálculo da aposentadoria, mas há exceções. Quem já tinha o direito de se aposentar desde antes da reforma de 2019, mas optou por se aposentar depois dessa data pode solicitar a revisão da vida toda. O especialista em direito previdenciário João Badari explica que essas pessoas têm o chamado direito adquirido. O que é o FGTS? O fundo do FGTS nada mais é que uma poupança forçada criada para proteger os trabalhadores. Assim, no início de cada mês, o empregador deposita em nome do empregado o valor correspondente a 8% da remuneração bruta em sua conta vinculada à CEF. E existe uma exceção desta alíquota. No contrato do aprendiz, o valor do depósito é de apenas 2%. A lei que trata do assunto é a Lei nº 8.036/90 e que logo em seu artigo 2º prevê, assim como nas poupanças, que os depósitos mensais do FGTS devem ser acrescidos de correção monetária e juros de 3% ao ano, o que no extrato é mais conhecido como JAN. O que é a revisão do FGTS? É a ação que permite a todos aqueles trabalhadores que têm direito ao FGTS a discutirem a aplicação da TR por outro índice mais favorável. O objetivo é um só: corrigir a defasagem dos depósitos ao longo de todos esses anos que a TR foi aplicada pelos motivos que já comentei. Isso porque, a partir de 1999, a TR não acompanhou os índices de inflação do Brasil, causando uma desvalorização da correção dos valores do fundo do FGTS. Em outras palavras, nessa ação, é possível requerer o recálculo do saldo do FGTS por um índice de correção monetária mais favorável, como o INPC ou o IPCA, por exemplo, já que a TR não reflete mais a inflação brasileira desde 1999. O resultado disso é que o valor do saldo calculado fica muito além daquele apresentado pela Caixa Econômica Federal. Bom, mas bora lá que tem mais curiosidades para saber por aqui. Quem tem direito à revisão do FGTS? A pergunta que não quer calar. Quem pode pedir essa revisão do FGTS? Podexá que eu te respondo. Empregados regidos pela CLT. Empregado doméstico a partir de 2015. Empregado rural. Empregado temporário. Empregado intermitente. O trabalhador avulso. Safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período de colheita.
atletas profissionais, jogadores de futebol, vôlei, etc. Resumindo, tem direito qualquer trabalhador que teve depósitos na conta do FGTS a partir de 1999 até os dias atuais, mesmo que já tenha sacado ou que se aposentou. Agora que você já viu o que é o FGTS e quem tem direito a essa revisão, vou aproveitar e te dizer quem não tem direito também. Quem não tem direito à revisão do FGTS? Anota aí: empregados públicos. Os empregados públicos regidos pelo regime estatutário não têm direito à ação revisional do FGTS, pois não contribuem para o FGTS, mas sim para um fundo próprio de previdência. Empregados domésticos. Até 2015, os empregados domésticos não tinham direito a receber o FGTS. A partir dessa data, o recolhimento do FGTS para esses trabalhadores passou a ser obrigatório, mas apenas para aqueles que foram contratados após essa data. Trabalhadores autônomos. Os trabalhadores autônomos não têm direito à ação revisional do FGTS, pois não têm vínculo empregatício com uma empresa e, portanto, não contribuem para o FGTS. Estagiários. Os estagiários não têm direito à ação revisional do FGTS, pois não são considerados empregados e, portanto, não contribuem para o FGTS. Além disso, se o seu cliente se aposentou em dezembro de 1998 e sacou os valores, não terá direito à revisão. Isso porque foi a partir de janeiro de 1999 que a TR começou a ser desvalorizada. Outro ponto que também preciso comentar: alguns advogados entendem que somente os valores recebidos até 2013 podem ser revistos, pois foi o ano que o STF entendeu que a TR não reflete o índice de inflação correto. Mas não é bem isso. A TR foi declarada inconstitucional e sua forma de ser calculada nem mudou, então a Justiça passou a aplicar outros índices para substituir ela. Mesmo de 2013 para frente, a TR continua longe dos índices que são parâmetros para outros cálculos, como de débitos previdenciários e trabalhistas. É justamente por isso que eu entendo que todos os valores poderão ser corrigidos com o índice de correção desejado até o momento que a TR não refletiu a inflação. Por que ajuizar a ação de revisão do FGTS? Como eu disse antes, a Lei nº 8036/1990 estabeleceu que a atualização do FGTS ocorreria mediante a aplicação da TR mais capitalização anual de juros de 3%. Acontece que o grande X da questão é que esse índice apresentou grande defasagem a partir do ano de 1999, devido a alterações realizadas pelo Banco Central. Na verdade, foram 3 mudanças de correção do fundo do FGTS em 1999 que ocasionaram tudo isso. São elas: a aplicação da TR como índice de correção, a redução da Selic, a alteração na fórmula de redutor da taxa básica financeira em 2006. Só para você ter uma ideia, em 2013, ano do ajuizamento da ADIM 5090, que vou já comentar, a TR ficou em 0,19%, na medida que o INPC e o IPCA foram de 5,84% e 5,56%. E sabe o que é pior? A TR ficou zerada por longos anos. É nítido que esse índice não representa há anos um índice de correção monetária e que a CEF, ao não corrigir os saldos do FGTS por um índice que reflita pelo menos a inflação, enriquece às custas dos recursos dos trabalhadores. É por isso que o direito à revisão do FGTS é para todo trabalhador que possua saldo no fundo a partir de janeiro de 1999, e até mesmo para aqueles que nunca sacaram. Agora deu para entender por que a ação de revisão do FGTS bombou tanto de uns tempos para cá e tem boas chances de sucesso? Isso que eu ainda não comentei das ADIMs 4.357, 4.327, 4.400, 4.425, que o Supremo já fixou o entendimento que a TR não reflete a inflação em. Agora sim vou falar sobre o que todo mundo espera, emoticon piscando. A revisão do FGTS foi aprovada? Ainda não, mas já está na pauta de julgamento do STF para dia 20 de abril de 2023. Até lá, é muito importante você conhecer as recentes decisões do STJ e STF sobre esse tema. Acompanhe comigo este raciocínio com base no que a gente já tem. STJ, decisão desfavorável. Não cabe ao Poder Judiciário a substituição de índice de correção monetária fixado em lei. STF, pendente de julgamento. Data prevista, 20 de abril de 2023. Dá uma olhadinha para esse cenário e veja que de cara que o STJ tirou o corpo fora, certo? Agora a decisão final está nas mãos do STF. E aí, Ana, o que dá para dizer ao cliente sobre essa causa então? Bom, não dá para dizer que existe causa 100% ganha para cliente algum. Isso a gente que advoga tá careca de saber. Inclusive, é sempre bom lembrar de inserir no contrato de honorários o risco da ação.
Mas o que dá para ser dito é que apesar de ninguém saber como o STF vai julgar a correção do FGTS, existem sim fortes indícios de uma decisão favorável. Isso porque o próprio STF, em casos semelhantes, não considera a aplicação da TR como índice de correção, o que já demonstra sua forte inclinação a respeito da TR. É o exemplo do que aconteceu na ADIM 5.348 sobre os precatórios, além das ADIS 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425. Mas calma que não para por aí. Existem mais duas boas notícias que podem reforçar a sua tese na petição inicial. São elas. Primeira boa notícia, o STF, em caso semelhante, considerou inadequada a aplicação da TR como índice de correção de débitos da Fazenda Pública, no julgamento da ADIM número 5.348. Segundo boa notícia, a TR já foi considerada inconstitucional em outros julgados, como as ADIM 5.867 e 6.021. Contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Bora arregaçar as mangas que ainda dá tempo de propor a ação. E antes que você me pergunte por que antes do julgamento, olha só o próximo tópico. Por que propor a ação do FGTS antes do julgamento do STF? Clientes advogados. Tá todo mundo querendo saber. E bom, para responder essa pergunta, basta analisar o que vou te mostrar. Pois então, 3 situações podem acontecer a partir do julgamento pelo STF no dia 20 de abril de 2023. Improcedência da ação, constitucionalidade da TR. Procedência da ação sem modulação de efeitos, inconstitucionalidade da TR. Procedência da ação com modulação de efeitos, inconstitucionalidade da TR. Se a declaração for pela constitucionalidade da TR, 1. Aí de nada adianta a revisão emoticon piscando e triste. Se a decisão for favorável 2 e 3, o Supremo pode modular ou não os efeitos da decisão. E sobre a modulação abre um parêntese enorme agora pro que vou adiantar para você. Pega todas as decisões que o STF vem aplicando nas ADIM-S sobre não considerar a TR como índice de correção. Aí veja o mais recente julgado, 13 de maio de 2021, das ações do ICMS que modulou os efeitos de forma mais vantajosa para quem já tinha ajuizado a ação. Depois me responda, as chances são ou não altas do STF modular os efeitos também da ação do FGTS devido ao seu impacto financeiro nos cofres públicos? Para chegar à resposta que você tanto busca, é importante saber que 2 hipóteses podem ocorrer caso a TR seja julgada inconstitucional. Hipótese #1 procedência da ação sem modulação de efeitos, inconstitucionalidade da TR, menos esperado. Todos os depósitos seriam corrigidos, independente de quem ajuizou a ação antes ou depois do julgamento. Apesar de tecnicamente correto, todos sabem do tamanho do impacto econômico-financeiro que teria essa decisão para os cofres públicos, certo? E eu não vou longe. No dia 13 de maio de 2021, o STF finalmente julgou a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E o que isso tem a ver com o FGTS, Ana? Tudo, tanto no tamanho da conta e no quanto isso representa aos cofres públicos. Só para você ter uma ideia, esse julgamento do ICMS representa 258 bilhões de reais que a Receita Federal precisaria restituir aos contribuintes por ter cobrado tributos a mais do que o devido. E sabe o que o STF fez para minimizar o impacto financeiro? Ele modulou os efeitos de forma mais vantajosa para quem tinha ajuizado a ação antes do julgamento. Isso não te diz algo? Fato é, essa tese é um indício fortíssimo do que o Supremo pode fazer com as ações do FGTS em breve. Por isso, poucos especialistas apostam nesse tipo de decisão sem efeitos de modulação, até mesmo devido à situação econômica do nosso país. O que a grande maioria aposta e que acompanha todos esses cenários que contei para você é considerar a segunda situação, essa daqui. Hipótese #2 procedência da ação com modulação de efeitos, inconstitucionalidade da TR mais esperado. Depósitos corrigidos até o julgamento. Simples assim. Ou seja, só quem ajuizou a ação antes do julgamento teria os depósitos corrigidos até a data do julgamento. E dali em diante, o índice seria alterado e não haveria correção anterior. Veja que na situação 1 declarada inconstitucional a TR, sem efeito modular, todos poderiam ingressar com essa ação antes ou depois do julgamento. Dá para imaginar o impacto financeiro se a decisão não tiver efeito modular? Assim existe, de fato, um risco alto do STF modular os efeitos da decisão para beneficiar só as ações já propostas, como já ocorreu nos casos da desaposentação e agora na questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
É por isso que muitos advogados apostam em pedidos revisionais antes do julgamento pelo STF para proteger o seu cliente desses efeitos da modulação, como acabamos de ver que aconteceu na área tributária. Bom, o julgamento tá na pauta de novo. Enquanto não chega o dia 20 de abril de 2023, calcule o FGTS por aqui saco de dinheiro e ajuize essas ações. E aproveitando que você está com as mãos na massa, deixe eu tirar uma dúvida muito comum e relevante para os seus cálculos sobre a prescrição. Qual é o prazo prescricional da ação de correção do FGTS? Uma dúvida que fica na cabeça de muitos advogados é como o STF poderia considerar a prescrição para esses casos de revisão. Será que aplica 5 ou 30 anos? Olha, ainda não dá para ter certeza de nada porque só o julgamento vai dizer. Mas existem alguns pontos que posso compartilhar com você para ajudar na hora de preparar aquele tópico especial da prescrição emoticon piscando. Quer ver? Acompanha comigo. No AR 709.212, tema 608, o STF decidiu que nos casos em que não foi depositado o FGTS pelo empregador, a prescrição seria de 5 anos e não mais 30. Assim, passou a existir a regra de transição intertemporal para a cobrança dos depósitos do FGTS. Ciência da lesão ou causas ajuizadas a partir de 13 de novembro de 2014, 2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho para pleitear os últimos 5 anos. Casos em que a prescrição já estava em curso em 13 de novembro de 2014, é aplicado a regra do prazo que se consumir primeiro, 30 anos contados da inicial, 5 anos, a partir de 13 de novembro de 2014. Ou seja, a partir de 13 de novembro de 2014 foi fixado que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos é de 5 anos a partir da lesão do direito e, ponto final. Quanto a isso ninguém discute, certo? Acontece que as ações revisionais dos depósitos do FGTS que estamos comentando aqui não têm como objetivo reclamar um ilícito trabalhista, cobrança dos depósitos do FGTS. O objetivo, na verdade, é reclamar o critério de atualização do fundo de garantia. Perceba que as duas ações são sobre o FGTS, mas com pedidos bem diferentes. Não confunda. Além disso, a decisão do STF lá em 2014 em momento algum tratou do critério de atualização. Isso provaria que a previsão da Lei 8.036/90 em seu artigo 23, 5º, deve continuar a respeitar o prazo prescricional de 30 anos. E tem mais um argumento que ninguém derruba. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento no sentido de que nas demandas que tratam da atualização monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS, o prazo prescricional é de 30 anos, nos termos da súmula 210 do STJ. Olha só, a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em 30 anos. RESPN 1.112.520p. Então, cuidado que a prescrição trabalhista não se confunde com a prescrição de reclamar a atualização dos depósitos fundiários por outro índice que consiga refletir a atualização monetária em relação à inflação. Agora pegue a caneta e o papel, porque vou indicar que documentos são necessários para o cálculo, como fazer a leitura deles e toda a lógica dessa revisão, inclusive no CJ. Bora lá? Como fazer a revisão do FGTS? Você já tem toda a informação que precisa para entrar com a ação. Então chegou a hora de separar os documentos, analisar os extratos, entender o cálculo e partir para a ação, literalmente rerê. Vixe Ana, mas essa análise dos extratos dá muito trabalho, não? A depender do caso, o extrato do cliente pode ou não ter dezenas de páginas, mas calma que eu tenho uma boa notícia para você. Aqui no CJ tem um jeito bem prático e simples de lançar esses valores bem rapidinho. No programa existem duas opções para exportar os valores, direto do extrato em PDF ou copiar e colar o texto. E sabe o que é melhor ainda? Na importação o sistema já capta todos os créditos de juros e atualização monetária (JAM) e desconsidera os outros valores de entrada que só te confundem na hora dos cálculos ou que trazem uma metodologia de cálculo mais complexa para discutir. Meus dias com dor de cabeça com esse extrato acabaram. Agora é só alegria rerê. Eu nem cogito Excel, é loucura. São horas de trabalho que você vai poupar para focar em outras atividades mais importantes, como o atendimento ao cliente e captação de novos clientes. Como o cálculo é feito com tanta precisão e rapidez no programa, você ganha tempo para encontrar vários outros clientes que também precisam dessa revisão. Inclusive, dá só uma espiadinha nesse post com técnicas e ferramentas para atrair clientes online. E já que estou aqui para compartilhar essa experiência positiva com você, segura aí que já eu vou te contar umas dicas sensacionais para análise dos extratos. E pode acreditar, ninguém explica por aí onde começar e o que deve ou não ser considerado nessa análise.
mas eu conto. Antes disso, vamos tratar de alguns outros detalhes importantes na hora de preparar a ação? Vamos lá! Onde ajuizar a revisão do FGTS? As ações revisionais do FGTS requerendo a substituição da TR por outro índice podem ser propostas tanto na Justiça Federal como nos juizados especiais federais. Se o valor da causa for até 60 salários mínimos, R$ 78.120 em 2023, Juizados Especiais Federais, JF. As custas processuais e honorários sucumbenciais não são devidos nos processos de primeiro grau, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Se houver recurso pro segundo grau, turma recursal, o recorrente vencido vai ser condenado a pagar as custas e honorários sucumbenciais, exceto nos casos em que a parte for beneficiária da justiça gratuita. A fixação dos honorários é limitada a um percentual 10 a 20% sobre o valor da condenação ou da causa. Já o valor das custas é fixado em lei e pode variar de acordo com o tipo de recurso. Observação: nas ações onde o valor supere os 20 salários mínimos, a presença de um advogado é obrigatória. Também é obrigatória a contratação de advogado, existindo recurso por qualquer das partes. Acima de 60 salários mínimos, R$ 78.120 em 2023, Justiça Federal. As custas são devidas tanto pela parte que ingressa com a ação autor, quanto pela parte demandada, réu, salvo em algumas exceções previstas em lei. O valor das custas varia de acordo com o tipo de ação e o valor da causa. Quanto aos honorários sucumbenciais, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora. Além disso, os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora. Observação: em geral, é obrigatória a presença de advogado na Justiça Federal. Definida a competência, bora partir para a documentação. Quais documentos são necessários para a revisão do FGTS? Antes de mais nada, é preciso separar os documentos. Avise ao cliente que você vai precisar das seguintes cópias: identidade, pode ser RG ou CNH, CPF, comprovante de residência atualizado há pelo menos 3 meses a contar do ajuizamento da ação, CTPS, que demonstra a inscrição no FGTS. Extratos de depósitos do FGTS pelo menos a partir de 1999, se tratando de clientes com vínculos mais antigos de trabalho. E quanto aos documentos relativos à habilitação no processo, vai ser preciso coletar esses aqui: procuração assinada, declaração de hipossuficiência assinada se for o caso. É uma lista considerável, não é? Mas a documentação mais importante dentre todas essas que eu citei se chama extrato do FGTS. Com os extratos em mãos, segue comigo para descobrir os macetes da análise de cada um. A revisão da vida toda é um tema importante e atual em relação aos benefícios previdenciários no Brasil. Em resumo, trata-se de uma possibilidade de revisão do valor da aposentadoria de quem contribuiu com o INSS antes de julho de 1994 e teve remunerações mais elevadas nesse período. Isso ocorre porque a fórmula de cálculo da aposentadoria sofreu alterações em 1994, resultando em uma média salarial menor para quem contribuiu antes desse período. Assim, para quem teve salários mais altos antes de 1994, a revisão da vida toda pode levar a um aumento significativo no valor da aposentadoria. No entanto, é importante ressaltar que essa revisão não é automática e deve ser solicitada pelo segurado junto ao INSS, através de ação judicial. Além disso, a revisão da vida toda pode não ser vantajosa para todos os casos, sendo recomendável consultar um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar cada situação individualmente. É importante mencionar também que a revisão da vida toda é um tema ainda em discussão no judiciário, havendo decisões favoráveis e contrárias à sua aplicação. Rentabilidade